Essa semana eu li um artigo na revista The Atlantic. Enfim, meu inglês está péssimo. Mas é uma revista americana falando sobre como os jovens, os adolescentes, estão entrando na universidade sem a capacidade de ler livros. Então os professores começaram a perceber que de alguns anos para cá, os jovens de 18, 19, 20 anos entram na universidade, que lá nos Estados Unidos é o college, é um sistema um pouco diferente daqui. Esses jovens chegam na universidade e não conseguem ler os livros que os professores pedem. A gente pode pensar em várias causas do porquê que isso está acontecendo, E apesar dessa ser uma matéria de uma revista americana, eu acho que ela se aplica totalmente à realidade brasileira também. Porque eu lembro que na minha época, quando eu fiz faculdade, há 10 anos atrás, já era muito difícil fazer com que as pessoas lessem. Eu lembro dos professores, às vezes, tentando passar atividades um pouco mais complexas, nesse sentido. Mesmo artigos científicos, como eu fiz biologia, a nossa leitura era mais composta de artigos do que de livros em si. Mas ainda assim, o pessoal tinha bastante resistência, não liam os artigos propostos, ou demoravam mais do que o prazo estabelecido, enfim. Então, eu acho que dá pra gente fazer um paralelo entre a realidade americana e a realidade daqui, até porque a nossa educação, todo mundo sabe que é muito pior do que a educação americana, principalmente a pública. Um dos motivos que os professores elencam para esses estudantes não conseguirem mais ler livros, claro, são as redes sociais, a internet, o TikTok, o excesso de redes sociais, de vídeos curtos, TikTok, Instagram, essa coisa toda que a gente está cansado de saber que derrete nosso cérebro e faz com que a gente perca completamente a concentração, Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo, que tem menos de 30 anos, sofre de alguma maneira com essa questão da internet, E eu na adolescência, nossa, eu era uma leitora muito voraz, Da infância até os meus 15, 16 anos, eu lia uns calhamaços, toda semana, Eu conseguia matar um livro de 500 páginas. Tudo bem que eram histórias mais infanto-juvenis, Não era nada muito complexo. Mas ainda assim, eu conseguia matar ali em 3, 4, 5 dias no máximo. E depois que eu comecei a usar smartphone, depois que eu tive internet no celular e tal, simplesmente eu não consegui mais fazer isso. E aí juntou com as responsabilidades da vida adulta, com trabalho, faculdade. E eu comecei a demorar muito mais tempo para ler do que eu fazia antes. Mas essa questão do celular é uma coisa que todo mundo já sabe, então eu não vou focar nisso nesse vídeo, porque eu acho que isso é chover no molhado. Outras pessoas já falaram sobre essa questão. O que eu achei mais interessante dessa matéria é como eles apontam outras questões que causam esse problema, da dificuldade que os adolescentes e os jovens adultos têm para ler livros, que não estão diretamente ligados ao celular. Então eu sinto que a gente acaba focando muito nesse problema das redes sociais, mas se esquece de outras causas que são tão importantes quanto. Um dos problemas que os professores apontam nessa matéria é a questão da padronização do ensino. Então, mais ou menos dos anos 2000 para cá, começaram a ser criados vários programas nos Estados Unidos, parecidos com o que existe aqui também, parecidos com programas criados pelo MEC, que visam essa universalização do ensino. Então, aqui no Brasil, a gente sofre muito com isso, O MEC determina de cima para baixo que todos os alunos de todas as escolas têm que ter aquele mesmo padrão de aprendizado. Então, uma criança que está na 5ª série e estuda em São Paulo precisa aprender exatamente as mesmas coisas e chegar na 6ª série com o mesmo nível de aprendizado de uma criança que estuda em Manaus. Independente da circunstância dessa criança, independente das características particulares do lugar onde ela vive, das particularidades da psicologia dela, da vida dela, da família dela, nada disso importa. Todas as crianças têm que ter o mesmo nível de aprendizado. Então, como é que você vai mensurar isso? Cria esse problema de você precisar medir, para ter certeza de que realmente esse padrão está sendo alcançado. E isso é feito tanto nos Estados Unidos quanto aqui também, através de provas. Aqui em São Paulo a gente tem o Saresp, que pelo menos na minha época, eu não tenho certeza se o nome ainda é esse, mas na minha época era uma prova que valia para todo o estado de São Paulo.
e todas as crianças na 4ª série, que agora virou o 5º ano. Esse sistema me confunde muito. Toda hora eu vou trocar, porque na minha época era série, agora é ano, enfim, mas uma hora eu decoro. Todos os alunos tinham que prestar essa prova e tinham que tirar aquela nota mínima ali para mostrar para o Estado, né, para mostrar para o MEC que o aprendizado estava ocorrendo da forma como o governo esperava. Qual que é o problema que essa padronização do ensino causou tanto nos Estados Unidos quanto aqui? Quando você precisa garantir que várias centenas de milhares de crianças tenham o mesmo desempenho ao mesmo tempo, cada vez mais os professores começam a priorizar atividades e lições que podem ser medidas, que podem ser testadas através de provas gerais, né, aplicadas muitas vezes, como o Enem, por exemplo, para o país inteiro. Então você imagina o que isso causa em um país como o Brasil, né? Fica praticamente impossível que um professor exija de uma criança, de um adolescente, que ele leia livros inteiros, porque cada pessoa vai ter seu ritmo de leitura, cada um deles vai precisar, vai demandar um tempo diferente, vai ter um nível de concentração diferente. Então, você conseguir fazer com que turmas inteiras, e muitas vezes os professores têm 10, 20, 30 turmas em várias escolas, como que um professor vai dar conta de garantir que centenas de alunos leiam um livro inteiro, né, que eles consigam dar conta disso? É praticamente impossível. O resultado dessa padronização é que os professores deixam de pedir para os alunos lerem livros inteiros e começam a focar em atividades que podem ser mensuradas através desses testes. Cada vez mais os alunos são meio que diluídos nessa ideia de educação universal, em que as particularidades deles, os dons deles, o que cada criança tem de facilidade, de dificuldade, é completamente ignorado em prol de uma agenda onde todos têm que aprender exatamente as mesmas coisas no mesmo tempo. Isso tira completamente a personalização do ensino. E qual que é o grande problema disso, no fundo, no fundo? É que o objetivo do ensino deixou de ser há muito tempo uma formação da pessoa humana, uma formação da pessoa daqueles alunos, né, daquelas crianças, daqueles adolescentes, e passou a ser um ensino meramente tecnicista, cujo objetivo é preparar para o mercado de trabalho. Então não é mais do interesse da escola que as crianças desenvolvam habilidades mais profundas, como a capacidade de ler um livro inteiro, a capacidade de concentração e tudo que vem de bônus junto disso, né? Porque, claro, a parte técnica é muito importante, eu nunca vou negar isso, mas principalmente para as crianças, assim, com menos de 10, 12 anos, a forma que elas aprendem melhor é através de histórias. É imergindo em uma história, é conseguindo ver essa narrativa ser construída desde o começo até o final, e não pegando pequenos trechos isolados para garantir que elas conseguem interpretar essas partes avulsas, né, mas através do todo. E isso é muito difícil de ser mensurado. Na verdade, para não dizer impossível. Quando você perde essa imersão mais profunda em uma história, você está fazendo com que o ensino se torne muito mais superficial. Ele pode até parecer melhor, porque você vai conseguir avaliar ele de forma mais precisa através dessas provas gerais, mas ele vai ser mais superficial, porque você não vai estar dando para cada criança a oportunidade de se relacionar com essas histórias, né, de se relacionar com os livros, com as poesias, e extrair delas um significado diferente. Porque para cada criança, como cada pessoa é única, cada uma delas vai ter uma experiência diferente com aquela leitura, né? Vai ter uma impressão diferente, uns vão gostar, outros não vão, uns vão se engajar mais, outros vão se engajar menos, enfim. Mas é justamente essas diferenças que enriquecem, que vão permitir que depois, quando a classe inteira tiver lido, aconteça um debate proveitoso ali, com o professor mediando, é claro, né? Mas que esse debate aconteça e cada um traga seus pontos de vista. Mas isso não pode ser medido em uma prova. Então, a gente perde toda essa profundidade do estudo em prol dessa uniformização que, na verdade, não ajuda aluno nenhum. Que ajuda, no máximo, o governo a parecer que está construindo uma educação inclusiva, uma educação que não deixa nenhuma criança para trás. Inclusive, na matéria da Atlantic, eles falam sobre
sobre um projeto do governo americano que é No Children Left Behind. Então eles também têm essa ideia lá, né? Obviamente o Brasil importa tudo que não presta de fora. Eles têm essa ideia lá de uniformizar o ensino também, supostamente para fazer com que nenhuma criança seja deixada de lado, para fazer com que nenhuma criança que não consiga acompanhar o ritmo dos outros alunos perca o aprendizado ou fique para trás, enfim. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Na prática, todos os alunos são nivelados por baixo. Aqueles que têm mais dificuldade continuam tendo dificuldade, porque com 30, 40 alunos numa sala é impossível para os professores conseguirem dar atenção para as particularidades de cada aluno, né? Principalmente daqueles que têm dificuldade. Então, o que acontece no fim das contas é que esses alunos aprendem menos ainda do que eles aprenderiam se eles estivessem sendo puxados para cima, né, por um ritmo mais forte. E os alunos que poderiam se destacar, que têm uma aptidão maior naquela área, têm essa aptidão completamente desperdiçada. Porque, teoricamente, os professores precisam se preocupar mais com aqueles alunos que não estão aprendendo tanto, mas não acontece nenhuma coisa nem outra. Então, é uma ideia muito bonita no papel, né, mas que na prática o resultado é completamente o oposto. Nenhum nem outro aprende. Né, como diz a Dilma, né? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. É engraçado ver, né, como às vezes a gente acha que essa realidade de um ensino tecnicista, de um ensino focado apenas no mercado de trabalho é algo exclusivo do Brasil, mas na verdade não é. Os Estados Unidos estão passando pelo mesmo problema e na verdade lá até mesmo os adolescentes que vêm de um ensino médio de elite, de escolas particulares muito caras, chegam na faculdade sem conseguir ler livros, sem conseguir dar conta da leitura proposta, porque eles também foram ensinados durante todo o ensino médio nesse padrão tecnicista, nesse padrão da qualidade que pode ser mensurável de ensino, né, mas sem focar nessa experiência de aprendizagem mais profunda. Isso gera outro problema que eu vejo acontecer bastante na nossa bolha católica conservadora. Por um lado, a gente vê pessoas que percebem esse problema do ensino, né, que percebem o problema causado por esse excesso de tecnicismo, cientificismo, das métricas, do resultado a qualquer custo, e buscam criar uma educação mais voltada para a educação clássica, inspirada na educação da Idade Média, né, que coloque as leituras, a literatura, a poesia em primeiro plano. Mas o problema é o seguinte: essa estrutura da educação clássica não funciona para um mundo orientado pelo capitalismo. Então, quando a direita, principalmente a direita conservadora, fala em educação clássica, mas ao mesmo tempo ela defende esse modo de produção, né, esse modo de sociedade extremamente capitalista, liberal, a conta não fecha. Porque é o sistema capitalista que exige que as pessoas, né, que principalmente os jovens, cheguem no mercado de trabalho com foco nessa aprendizagem tecnicista. Isso começou a acontecer, né, essa mudança de orientação de uma educação mais voltada para as artes liberais, para uma educação voltada para o mercado de trabalho, começou a acontecer por causa do capitalismo, por causa das revoluções industriais. Então, quando a gente tenta manter as duas coisas junto, é impossível. A gente só vai conseguir recuperar essa educação clássica se a gente aceitar o fato de que o capitalismo é um sistema tão ruim quanto o socialismo. Então, essa é uma espécie de tabu ainda na direita, né? Onde, mesmo depois de não sei quantos anos de bolsonarismo, mesmo depois de todos os problemas que a gente sabe que esse governo teve, as pessoas ainda insistem nessa ideia de querer conciliar liberalismo com conservadorismo e educação clássica e catolicismo, principalmente. Então, para quem é católico, meu Deus do céu, sabe? Estudem a DSI, estudem a doutrina social da igreja. Em todos os documentos está muito claro, muito bem explicado, por A mais B. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, porque esse é um tema que eu gosto bastante, eu acho que é muito pouco explorado na nossa bolha, né? Então é uma coisa que eu quero falar. A gente precisa aceitar o fato de que a própria Igreja Católica diz, com todas as letras, que o capitalismo é tão maléfico quanto o socialismo. Se você combate um, você precisa combater o outro.
As duas coisas não podem não andar juntas, entende? Na realidade, o socialismo só surgiu como uma resposta aos problemas do capitalismo. Isso é uma coisa muito básica. Então, eu vejo o pessoal fazendo anticomunismo, né, criando conteúdos e políticas, e desde o pessoal que produz conteúdo até a galera da política, eu vejo o pessoal falando sobre esse tema, ignorando completamente o fato de que o socialismo só surgiu porque primeiro surgiu o capitalismo. Então não tem como você combater uma coisa sem a outra. E quando eu digo que a gente tem que combater o capitalismo, não é de um ponto de vista, obviamente, né? Mas hoje em dia na internet a gente tem que deixar o óbvio muito claro. Não é dizendo que o capitalismo tem que acabar, que ele tem que ser substituído por um processo revolucionário, por outro sistema partindo do zero. Nada disso. A própria igreja fornece soluções muito inteligentes dentro da DSI, né, de como a gente pode adaptar esse modelo, o modelo capitalista, para que ele se torne mais humano, para que ele deixe de colocar o lucro e a produtividade em primeiro lugar e passe a colocar as pessoas em primeiro lugar. E isso perpassa não só a educação, mas perpassa a questão da família também. Então, esse é outro problema da direita brasileira, né? Quando a direita começa a fazer antifeminismo, por exemplo, começa a tentar combater o feminismo, ignorando o fato de que as mulheres, principalmente as mulheres pobres, foram obrigadas a trabalhar. Elas não foram trabalhar nas fábricas e nas empresas porque elas quiseram. Elas foram trabalhar porque o sistema capitalista exigiu isso delas. O sistema capitalista fez com que o trabalho saísse do ambiente doméstico, porque até então, antes da primeira revolução industrial, os trabalhadores trabalhavam em casa, né? A família trabalhava ali junto, em negócios familiares. É daí que surgiram os sobrados, né? Porque a gente tinha o negócio da família embaixo, a família morava em cima, então as crianças ajudavam, a família toda ajudava no negócio. Mas esse modelo foi mudado, foi quebrado com a Revolução Industrial, e as pessoas foram obrigadas a começar a trabalhar em fábricas, a trabalhar fora de casa, e essa foi a primeira grande quebra que afetou o sistema familiar da família tradicional. Então, se hoje em dia, nós mulheres, né, se a gente é obrigada a sair das nossas casas, deixar o nosso filho na escola o dia inteiro, deixar com o babás o dia inteiro, com a avó o dia inteiro, para ir trabalhar, o primeiro culpado disso não é o socialismo, é o capitalismo. Então, a gente só vai conseguir fazer um combate eficaz, eficiente a esses dois problemas se a gente aceitar que eles são problemas. Então, esse combate ao feminismo, ao socialismo, às ideologias de esquerda, enquanto a gente exalta o problema oposto, que deu origem a eles, né, que é o capitalismo selvagem, digamos assim, não tem cabimento, não vai funcionar. Então, voltando ao tema do vídeo, né, porque eu já abri um parênteses muito grande aqui, maior do que eu tinha planejado no roteiro, o fato é que a gente só vai conseguir recuperar uma educação clássica, uma educação que priorize a formação humana da pessoa, se a gente deixar de lado essa lógica produtivista, essa lógica utilitarista, onde a escola é feita para preparar as pessoas apenas para o mercado de trabalho, junto com as redes sociais, né? Quer dizer, a coisa já estava feia, já estava ruim. Aí quando chegou a rede social, parece que piorou, porque a gente já tinha essa base muito fraca. A gente já não tinha turmas com um número reduzido de alunos, que pudessem comportar esses trabalhos mais aprofundados, né? Lendo livros inteiros, poesias, obras completas. E aí, em cima disso, a gente jogou a rede social e a internet. Então, assim, acabou de ferrar o que já estava ruim. O que mais tem no YouTube são vídeos sobre a questão dos problemas causados pelo excesso de dopamina, dos problemas causados pelo excesso de telas, excesso de redes sociais. Isso daí é o que mais tem. Mas a gente não vai conseguir combater isso num nível acadêmico, né, num nível escolar, se a gente não mudar a lógica do sistema também. Quando eu vejo católicos defendendo a educação clássica e defendendo esse modelo de capitalismo como é hoje, sem nenhuma necessidade de mudança, de reforma, eu fico assim, esse povo não faz ideia do que está fazendo. E agora a gente tem ainda mais um problema somado a tudo isso, que é a criação das inteligências artificiais. Se antigamente, até uma década atrás,
a gente ainda conseguia justificar essa necessidade de um ensino técnico, né, de um ensino focado em preparar as pessoas para o mercado de trabalho, isso fica cada dia mais difícil. Porque agora a gente tem o ChatGPT que simplesmente dá todas as respostas. Eu lembro que na minha época, eu sempre detestei matemática, né? Eu sempre fui de humanas. E aí, o que causava mais revolta nas pessoas era entender por que a gente tinha que perder horas e horas aprendendo a fazer um monte de conta complexa se a gente podia simplesmente usar a calculadora para resolver aqueles problemas. Claro, né? Eu sei por que a gente precisa aprender a fazer a conta na mão. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que, se já era difícil justificar para as crianças e para os adolescentes por que eles tinham que ficar aprendendo esse monte de conteúdo, esse monte de coisa para o qual eles não viam utilidade prática, antes da inteligência artificial, imagina agora que o moleque vai chegar lá no ChatGPT e vai perguntar sobre qualquer coisa, sobre história, sobre geografia, sobre ciência, e ele vai ter a resposta pronta ali, muitas vezes melhor do que a própria resposta do professor, instantaneamente. A gente precisa repensar esse modelo de educação, porque eu acredito que um dos grandes erros dessa ideia utilitarista é justamente a de que as ciências humanas não servem para nada. Eu acabei de conferir o celular e eu percebi que está com bateria fraca há uns 10 minutos. Se não tiver gravado nada, eu vou sentar e chorar. Mas retomando, um dos grandes problemas desse modelo tecnicista é essa ideia estapafúrdia de que ciências humanas não servem para nada. Então, assim, eu entendo também de onde isso surgiu, né? Surgiu da Revolução Científica, surgiu do positivismo, surgiu justamente dessa junção com o capitalismo, que passou a dizer que só o que produz dinheiro, o que produz lucro, o que produz resultado é efetivo. E, obviamente, isso não é verdade. Nós não somos máquinas. O ser humano é uma pessoa. Ele tem uma alma, ele tem emoções, sentimentos, afetos, relações pessoais, além da racionalidade. Então, essa valorização exacerbada da parte técnica, das matemáticas e das ciências, é um erro, simples assim. E quem está dizendo isso é uma pessoa formada em ciências biológicas. Uma das maiores lições que eu aprendi durante a minha faculdade foi justamente o fato de que a parte científica e a parte técnica é uma parte muito pequena da realidade. Muito pequena. A parte que realmente constrói a nossa personalidade, que constrói a nossa psique, é a parte social, é a parte afetiva, é a parte das relações humanas. E não existe forma melhor de aprender sobre isso do que através da boa literatura e da boa poesia. E, inclusive, uma boa formação em humanidades é o que vai fazer a diferença no mercado de trabalho daqui para frente. Porque com a inteligência artificial, a mera capacidade técnica, você saber de cor informações, ou dados, ou números, ou saber fazer processos, as inteligências artificiais vão fazer. O que vai fazer com que as pessoas consigam se diferenciar no meio disso é a capacidade intelectual delas. É a capacidade de conectar assuntos, de conectar temas, de resolver problemas, de ter criatividade. E a definição de criatividade que eu gosto de usar é uma que eu li ou ouvi alguma aula do Rafael Tinson, onde ele fala que criatividade é a capacidade de resolver problemas. É a capacidade de encontrar soluções novas para problemas ou questões que as soluções atuais não conseguem resolver. E a única forma de criar essa bagagem, de criar esse know-how, né, de formar o imaginário para que essas ideias surjam, é através do consumo de boa literatura, de boa poesia, de bons filmes, de bons produtos culturais, produções culturais. E nada disso pode ser feito através do tecnicismo. Nada disso pode ser feito lendo trechos isolados de um livro, lendo parágrafos para responder questões interpretativas sobre ele. Você tem que ler a obra inteira. Você tem que ter a capacidade de sentar a bunda na cadeira e ficar lá durante 2, 3, 4 horas focado em uma mesma história, em um mesmo livro. E isso só se desenvolve da infância. Você precisa começar na infância, ali no máximo na adolescência, para que essa capacidade vá sendo construída aos poucos, até chegar na universidade
e aquele adolescente, aquele jovem, ter condições de enfrentar essa demanda de leitura maior que o ensino superior exige. Mas para que isso aconteça, a gente volta para aquela questão do sistema econômico. A gente tem que parar de priorizar a produtividade e o lucro e o resultado imediato a qualquer custo. E voltar a focar no que é realmente importante, que é a formação da pessoa, da personalidade. E isso um sistema utilitarista e positivista como o capitalismo não vai conseguir entregar pra gente.